Olá, amigos. Estamos de volta aqui, professor Marco Guimarães, com a resolução de questões para o concurso da Secretaria de Educação, tá? No último encontro, nós resolvemos 7 questões e, a partir de agora, vamos dar início à 8ª questão, que diz o seguinte: no Word do Office 365, o recurso Controlar alterações é limitado à visualização das alterações realizadas, sem que se possa removê-las ou torná-las permanentes. Bom, vamos então entender o que seria isso. Vamos para o nosso processador de texto. Vocês podem perceber que, ao utilizar a ferramenta Microsoft Word, que é o nosso processador de texto atual, eu posso clicar, por exemplo, com o botão direito aqui na palavra fornece, surgirá um pop-up menu e eu posso colocar um sinônimo, por exemplo, vamos colocar aqui abastece ao invés de fornece, tá? Vejam que ele não registrou nada. Eu vou pressionar o Ctrl Z para desfazer e vou mostrar que eu posso pedir sim para que ele possa controlar as alterações. Então, na guia revisão, eu tenho controlar alterações, que é o conjunto de teclas de atalho Ctrl Shift E. Então, eu posso acionar aqui automaticamente para controlar alterações e, a partir deste momento, toda e qualquer alteração que for feita no meu documento será registrado. Então, vamos sugerir aqui um sinônimo que seja, por exemplo, abastece. Veja que ele mostra que foi removido fornece e foi adicionado abastece. Eu posso exibir ou ocultar essas opções, tá certo? E posso continuar aqui mostrando, por exemplo, se ajusta. Então vamos lá para um sinônimo. Vamos colocar aqui se acorda, só para exemplos, tá certo? Eu posso de repente pegar essa palavra e formatá-la normalmente com negrito itálico. Ele já vai estar registrando que o usuário Marco Guimarães, há alguns segundos, formatou para a fonte para negrito itálico. Então, tudo isso aí é registrado e, ao receber o arquivo de volta, eu posso exibir ou ocultar, certo? Essas possíveis sugestões. Eu posso também clicar aqui para aceitar ou rejeitar essas sugestões, tá certo? Então, todas as marcações estão sendo mostradas aí, ok? Marcação simples, eu posso ocultar, fica só mostrando essa marcação lateral e a pessoa vai alterando e ele não diz nada. Por exemplo, chegar aqui e colocar negrito, tá? Ele vai só sinalizar aqui do lado que nesta linha possui algum tipo de alteração, já que o controle de alterações está ativado. E aí eu posso mostrar os comentários ou não, tá certo? Vamos mostrar aqui toda a marcação para que ele realmente visualize o que está sendo feito. Cabe depois ao usuário definir, por exemplo, a palavra fornece foi excluída e abastece foi adicionada. Eu posso simplesmente clicar aqui e pedir para aceitar a exclusão e, consequentemente, aceitar a inserção da palavra abastece. Veja que ela formatou-se, né, na substituição e automaticamente saiu a marcação aqui. Esse aqui, por exemplo, eu vou rejeitar a exclusão e, consequentemente, eu vou rejeitar a inserção dessa palavra. Esse aqui eu vou aceitar a alteração. Esse aqui eu também posso fazer por aqui, tá? Aceitar. E aí vocês finalizam aqui toda a revisão do documento. Como vocês sabem, na questão está dizendo aqui que vocês não podem, né, sem que se possa removê-las ou torná-las permanentes. Nesse caso, a questão está errada, como foi mostrado na prática usando a ferramenta Microsoft Word. Vamos então agora para a questão de número 9. O botão pincel de formatação na aba de opções, arquivo, do Microsoft Word, é usado para colorir ou realçar palavras a que se deseja dar destaque no texto. Será que o pincel de formatação é feito para esse tipo de atividade, né? Realçar palavras ou colorir? Na realidade, ele tem uma outra finalidade mais interessante. Vejam que vocês agora vão fazer uma formatação aqui na prática, tá? Cliquei na palavra maneira, venho aqui em formatação de fonte, coloco negrito, itálico, sublinhado, coloco uma cor, por exemplo, vermelho, coloco um tamanho 18 e tipo de fonte, vamos colocar aqui agência.
Percebe-se que eu alterei 6 propriedades dessa palavra, tá? Negrito, itálico, sublinhado, cor, tipo e tamanho. Então, nesse caso aí, eu gostaria de replicar essas propriedades em uma outra palavra, sem copiá-la. Então, basta clicar ou selecionar, é opcional. Eu posso apenas clicar na palavra e um clique no pincel, eu estarei capturando as propriedades e, por exemplo, aplicando em documento. Essa é a função do pincel de formatação. É você poder replicar formatações de um parágrafo, de uma fonte, etc. Tá? E o engraçado é que vocês podem também utilizar em diversas palavras. Ao invés de você ficar clicando na palavra, no pincel e na próxima, quando eu clicar novamente ele não vai, tá vendo? Mas se eu pressionar um duplo clique, automaticamente eu não só estou capturando as propriedades da palavra em questão, como também estarei fixando o pincel. E isso favorece para mim aí a utilização do mesmo quando eu vou utilizar em mais de uma palavra. Não é exatamente assim que vocês fazem? Perfeito, pessoal. Então esta é a ferramenta pincel de formatação. Com essa explicação, podemos garantir que nossa questão está errada, certo? A função do botão pincel de formatação é capturar as propriedades de um texto e replicando em outros. Ok, vamos para a questão de número 10. No Word, as macros são construídas com o uso da linguagem de programação VBO, Visual Basic for Office. Me perdoe aí, tá certo? Mas esse VBO não existe, tá? É o chamado VBA, Visual Basic Application, tá? E o VBA o que é? São formatações, criações de macro que na realidade vocês não precisam saber programar, mas podem sim criar uma sequência de ações na ferramenta para gravar macros, tá? E aí vocês podem utilizar, eu mesmo utilizo aqui, ó, vamos criar um novo documento, quando eu digito igual rand, que vem de randômico, 4,6, o que quer dizer isso? Eu quero 4 parágrafos e cada parágrafo com 6 frases. Se dou um enter, ele traz exatamente o que eu pedi, 4 parágrafos e cada um com 6 frases, um texto aleatório que foi tirado do help do Word. Na realidade, isso aí é uma macro e eu posso sim gravar outras macros, eu posso criar minhas próprias macros, tá certo? Utilizando essas ferramentas. Então, dentro da guia exibir, nós temos aqui macro e eu posso exibir minhas macros. Eu tenho uma macro que foi criada que é um teste e vocês podem também, inclusive, editar essa macro caso vocês saibam um pouco de programação. É o chamado Visual Basic Application, onde eu vou utilizar puramente VB para fazer a minha programação. Por isso que o nome é VBA, a sigla, né? E não VBO. Por isso está errado. Questão bem simples, explicada. Vamos agora para a questão de número 11. O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo documento e também de itens localizados em documentos separados. Vamos explicar o que seria isso aí. Quando ele fala de referência cruzada, estamos ligados a exatamente hiperlinks. Então, se vocês forem na guia inserir, vocês vão ver aqui hiperlink, indicador, referência cruzada, tá? Então, o que faz a referência cruzada? Como diz a lei, faça a referência a um lugar específico no seu documento, como títulos, ilustrações e tabelas. O próprio Word já cria automaticamente algumas. Vamos colocar, por exemplo, aqui, marco.guimarães@gmail.com. Observem que, na realidade, eu estou digitando aqui um endereço eletrônico. E ao pressionar um simples espaço, o Word já formata isso aí devido ao arroba, tá? Ele identifica que é um endereço eletrônico, certo? Se eu iniciar com www. Por exemplo, nuceconcursos.com.br, vocês vão perceber que ao dar um espaço, ele já cria um hiperlink, tá? Um hiperlink de hipertexto. O que isso quer dizer? Se eu simplesmente clicar aqui em cima, tendo internet, automaticamente ele já vai abrir o meu browser padrão e, consequentemente, carregar o site do Nuce.
Isso aí é um exemplo de hiperlink. Um exemplo exatamente, tá? Como diz a questão. Olha só, está abrindo o site perfeitamente. Então, se vocês observarem aqui na questão, ele fala sobre referência cruzada. Um outro exemplo também seria isso aqui, ó. Eu vou pegar esse texto, tá? Vamos copiá-lo aqui um pouco e repeti-lo novamente aqui várias vezes para criarmos várias páginas. Pronto. Nesse momento já passo de 100 páginas. E olha que interessante. Se eu quiser ir para o topo da página, eu não preciso utilizar barra de rolagem ou muito menos utilizar o page up para descer page down. Eu posso simplesmente pressionar Ctrl Home. Eu já vou direto para a primeira página, tá certo? Veja que eu estou nesse momento na página 1 de um total de 101. Ele está atualizando, certo? Se eu, por exemplo, clicar no End, eu vou para o final da linha. Se eu pressionar o Home, eu vou para o início da linha. Observe aqui embaixo, estou em 1 de 101. Se eu pressionar End, é fim de linha. Home, início de linha. Mas Ctrl End é final de documento e Ctrl Home é início de documento. Veja que eu estou em 101 de 101. Ctrl Home, eu vou para o início do documento, tá? Então é só para um exemplo. E se eu precisar me deslocar para uma página específica, eu posso utilizar a função F5. Se eu pressionar F5, quer dizer ir para. Eu vou para a página, por exemplo, 18, que coincidentemente é o quê? A minha idade. E aí eu posso, por exemplo, escolher um ponto aqui específico. Vamos formatar esse parágrafo em vermelho e eu vou clicar exatamente aqui, certo? E exatamente na opção indicador, eu vou inserir um indicador que eu vou chamar de teste, certo? Vamos adicionar e aqui já está marcado a minha referência cruzada. Voltando para o início, né, o Ctrl Home, eu vou clicar na palavra provar e vamos provar para vocês que daqui eu posso fazer uma referência cruzada com aquele ponto onde eu inseri o meu indicador. Então é só clicar em hiperlink, escolher, por exemplo, neste documento, já aparece o indicador ali, tá certo? Eu vou clicar em teste e clicar em OK. A partir desse momento, a palavra provar já é um hiperlink. Está com a referência cruzada para esse mesmo documento. E eu clicando aqui, ele me levará para a página 18, exatamente no ponto onde eu demarquei com o meu indicador, tá certo? E vocês podem sim linkar com uma tabela em Excel, com uma foto hospedada na sua máquina, ou hospedada na internet, ou um site específico, e aí sim vocês podem fazer à vontade a famosa referência cruzada, tá, pessoal? Então, nesse caso aí, podemos garantir que essa questão está corretíssima, tá? Número 12, o que diz a questão de número 12? No Word 2013, para se inserir uma página em branco no final do documento em edição, é suficiente clicar o botão da página em branco localizado na guia inserir do grupo páginas. Pessoal, essa questão é mais um detalhe de interpretação, tá? Vejam que eles, em momento algum, dizem no enunciado, no texto, que vocês posicionaram o cursor no início do documento ou no final do documento. Ele diz apenas que para se inserir uma página em branco no final do documento em edição, é suficiente clicar no botão página em branco, localizado na guia inserir do grupo páginas. Só que tem um detalhe. Se o cursor estiver no meio do documento, ele vai inserir uma página em branco no meio do documento. Se o cursor estiver no início do documento, ele vai inserir uma página em branco no início do documento. Então, nessa situação onde o texto diz claramente que para você inserir no final do documento basta clicar em página, né, em branco, ele está errado, certo? E eu vou mostrar na prática. Vamos abrir aqui, vamos remover isso aqui, vamos colocar um texto aleatório, e aí percebe-se que eu tenho 9 páginas nesse momento. Se eu estiver no início do documento e eu clicar em inserir página em branco, a página em branco vai ser inserida
como pode observar, no início do documento e não no final do documento. Se eu por acaso estiver em algum local dentro do meu documento, tá? Vou pegar aqui um parágrafozinho jogado para uma página qualquer. Pronto, eu estou aqui na página 3. Se eu clicar em inserir página em branco, quando nós observarmos, você vai ver que eu inseri 2 páginas em branco, mais 2 aí, certo? E automaticamente, ó, vou lá para baixo agora, cliquei aqui, tá? E mando inserir página em branco. Vamos visualizar. Olha lá, ele inseriu no meio do documento, tá? E não exatamente no final. Por isso a questão está errada. Ok? Com isso aí a gente resolve a questão de número 12. Vamos para a próxima questão. Essa é bem extensa, tá? Ao editar um documento utilizando o Microsoft Word 2016, o usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice, com títulos e subtítulos e os respectivos números de páginas. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento, e não apenas ao seu final. O que muda os números das páginas em que se localizam os títulos a serem inseridos no índice, né? Nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode utilizar a ferramenta do Word que permite criar índices automaticamente por meio do uso de estilos título 1, título 2. Podemos afirmar para vocês essa questão como correta, mas por quê? Ele diz aqui, nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode utilizar a ferramenta do Word que permite criar índices automaticamente. Até aí está perfeito. Por meio do uso de estilos título 1 e título 2. Por que ele diz que tem que ser por meio dos estilos, por exemplo, título 1 e título 2? Porque se vocês não definirem quem são os títulos, a ferramenta que cria o índice automaticamente, que é o sumário, não fará a identificação dos mesmos, tá? Eu já fiz isso na questão anterior, que foi na primeira aula da gente, com as primeiras questões. Eu vou fazer novamente aqui, jogando um título, tá? Introdução. E vou jogar aqui aquela famosa macro, né? Criando um parágrafo com 5 frases. E aí eu vou pegar esse parágrafo para utilizar ele como texto, simulando aí minha digitação, tá? Então vamos colocar aqui o trabalho. Vamos colocar aqui, vamos chamar de exemplo, tá? Só para a gente usar como exemplo mesmo. E depois seria uma conclusão. E depois bibliografia. Bom, vamos visualizar o nosso trabalho. Eu tenho uma introdução, desenvolvimento, um exemplo, conclusão, bibliografia, tá? E aí eu vou lá para o início, Ctrl Home, né? E mando inserir uma página em branco. Novamente, vamos visualizar. A tecla de atalho para visualização é Ctrl F2. Ele mostra ali que eu inseri uma página em branco no início. É lá onde eu quero que saia o meu sumário. Mas olha só, se eu clicar aqui e clicar exatamente em referências e sumário, veja que não ocorre nada, tá vendo? Ele reclama, mas por quê? Porque você não definiu na galeria de estilos quem são os seus títulos, tá vendo? Como criar um sumário? Comece aplicando um estilo de título. Então ele já te avisa com qual procedimento correto. Eu tenho que vir aqui na introdução, por exemplo, e definir na página inicial, que é a primeira guia, o meu estilo. Nesse caso é título 1. E aí eu vou definir aqui, por exemplo, uma cor para ele. Esse é opcional, tá? Eu vou colocar aqui negrito e definir uma cor aqui automática. Pronto. Lembrando aqui o uso do pincel, duplo clique. Vamos para o trabalho. Eu vou pular o exemplo,
tá? Vou para conclusão e vou para bibliografia. O que eu vou fazer aqui no exemplo? Eu vou colocar ele como título 2, tá? Por que título 2? Eu quero que ele seja um subtítulo, tá certo? E é assim que eu quero que ele seja exibido lá no sumário. Clico na página em branco, que seria a página inicial, e eu quero definir agora o meu sumário. Olha que interessante. Referência, sumário, e aí sumário. Olha lá o exemplo como subtítulo, e a numeração das páginas automaticamente são definidas de acordo com a localização do meu título ou subtítulo. Não é exatamente assim, pessoal, que vocês fazem. Que bom, né? Então, perfeito aí a criação do nosso sumário. Por isso, a questão número 3 está corretíssima. Bom, chegamos na questão número 14. A faixa de opções do Word 2013 foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos, que estão organizados em guias, as quais, por sua vez, são organizadas em grupos lógicos. Entenda que eles fizeram um trocadilho, tá? Os comandos não estão organizados em guias, os comandos estão organizados em grupos. E os grupos estão dentro das guias. Então, começa com as guias. Dentro das guias temos os grupos. E dentro dos grupos é que temos os comandos. Ele diz aí que são localizados rapidamente os comandos nas guias. E aí é uma indução ao erro, tá? Se vocês abrirem a ferramenta, por exemplo, no Word, você vai perceber que cada guia possui grupos que são, por exemplo, aqui eu tenho grupo área de transferência, fontes, parágrafos. Então, os comandos não estão nas guias, literalmente, eles estão dentro dos grupos. E cada grupo compõe a guia. Nesse caso, então, foi uma indução ao erro. É só um trocadilhozinho aí para tentar induzir você a errar a questão, tá certo? Vamos para a próxima, número 15. Em um documento em edição no processador de texto, o Word, do ambiente Microsoft Office 2013, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Vamos entender como funciona isso, colocando um texto aqui. Observem que existem formas de seleção, tá? E também existem maneiras que vocês podem identificar dentro e fora do texto. Primeiro, vamos explicar dentro do texto. Se eu clicar uma única vez em cima de uma palavra, é o chamado clique simples, ele apenas está posicionando o cursor sobre a palavra ou a área reservada, seria um espaço em branco. Mas se eu clicar numa palavra uma vez, ele posiciona o cursor. Se eu der um duplo clique, eu seleciono a palavra. E um triplo clique, eu seleciono o parágrafo. Ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Um clique, 2 cliques, 3 cliques. Isso é dentro do texto. Entre a margem esquerda e a borda da página, um clique seleciona a linha. 2 cliques seleciona o parágrafo. E 3 cliques seleciona todo o texto. Ok? Seria, no caso, todo o documento. Para selecionar uma frase, pessoal, é interessante que vocês usem um conjunto, tá, de tecla com o mouse. Por exemplo, pressiono Ctrl e, mantendo-a pressionada, eu escolho qualquer palavra da frase desejada e aí eu clico nela. E a frase inteira será selecionada. Fica fácil, inclusive, aplicar uma formatação, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado e vermelho. E eu precisar formatar uma frase inteira assim, utilizando o pincel, não preciso arrastar o mouse. Eu apenas escolho a palavra na qual corresponde a frase e a frase inteira onde essa palavra se encontra será formatada. Feito exatamente como vocês fazem, concordam? Então, nesta situação, podemos afirmar que está corretíssimo. Um triplo clique realmente vai selecionar o parágrafo inteiro, ok? O Microsoft Word 2016 suporta a inserção de imagem
de imagens dos tipos JPEG, PNG em um documento. O que é que nós podemos confirmar com vocês? Claramente, né, que vocês já sabem, o Word ele recebe sim PNG, JPEG, GIF, BMP, através de inserções copiando do seu computador ou através da internet, tá? Posso baixar uma imagem em qualquer formato também, nesses formatos que vocês conhecem, e adicionar no Microsoft Word, como também no PowerPoint, no Excel e outras mais. Então isso aí é quase que uma forma padrão de inserção de imagens. Dificilmente o Word não vai aceitar um tipo de imagem na colocação do seu texto, tá bom? Um grande abraço, vamos para a próxima questão. Questão 17. Os arquivos do Word 2013 têm extensão docx. Essa aí, pessoal, foi colocada para não zerar a prova, né? Nós sabemos que desde 2007 houve uma atualização em formatações internas do documento, onde a extensão do Word passou oficialmente para docx. Até então era doc. É lógico que ele reconhece TXT, ele reconhece extensões até do Write, né? Que é ODT, mas a extensão padrão é docx, como também do Excel é XLSX, do PowerPoint é PPTX e assim por diante. Nesse caso, essa foi realmente dada para não zerar na prova. Questão número 18. No Microsoft Word, o recurso inserir legenda possibilita ao usuário inserir abaixo de uma figura uma breve descrição do objeto apresentado. É uma coisa que eu até sinto falta em alguns trabalhos na faculdade dos alunos, tá? Muitas vezes, ao inserir uma figura dentro do teu documento, é bem simples para que você possa colocar uma legenda. Então, eu vou inserir aqui uma imagem qualquer, vamos pegar aqui uma foto, tá? Essa logo aqui, por exemplo, e aí centralizando, né, o famoso Ctrl E, e algumas pessoas fazem isso manualmente. Não precisa, pessoal, é só clicar sobre a imagem que vocês desejam, clicar com o botão direito e lá está, inserir legenda. E aí você coloca o que você quiser aqui, por exemplo, figura 1, logo Marco Guimarães. E aí, ao pressionar OK, lá está a sua legenda. Isso vai facilitar quando você for criar automaticamente o seu sumário com as suas figuras, tá certo? Você pode criar o índice de figuras dentro do seu trabalho, dentro do seu projeto. Com isso, então, podemos garantir que a questão está corretíssima. Questão número 19. Para a rápida inserção de uma tabela em um documento do Word de 2013, é suficiente clicar com o botão direito do mouse sobre a área na qual a tabela será inserida. Na lista disponibilizada, escolher a opção Inserir e em seguida clicar em Tabela. Quando ele diz, pessoal, botão direito do mouse, é o que é chamado botão auxiliar, surgirá um pop-up menu. Tá? Eu desconheço que existe uma opção para inserir uma tabela por ali. Então, se eu chego aqui no meu documento Word e clico com o botão direito aqui, eu tenho aqui, ó, recortar e copiar, que são inativos porque não há nada selecionado. Opções de colagem, que é o famoso recortar, copiar e colar. Depois nós temos fonte, parágrafo, pesquisar, pesquisa inteligente, sinônimos, traduzir, hiperlink, novo comentário. Negativo, não existe essa opção no botão direito do mouse. E aí sim, se eu quiser inserir uma tabela, eu posso clicar em inserir, tabela, definir quantas linhas e colunas eu desejo, e aí sim clicar na posição desejada, e aí será inserida a minha tabela. Lembrando que a tabela eu posso utilizar o Tab aqui, ó, para mudar de posição. Quando chegar na última, automaticamente ele vai inserir uma nova linha e assim sucessivamente, tá? Uma outra opção de inserir uma tabela poderia ser manualmente, vocês utilizando a função do próprio Word, que é processar, tá? O que vocês digitam. Então eu estou inserindo aí aparentemente, tá? Apenas traços e sinais de adição e subtração. Então, nesse caso, quando eu der um Enter, ele cria uma tabela. Se eu usar um Tab, ele cria uma matriz. Posso, inclusive, redimensionar aqui, selecionando toda a minha tabela e definindo para que seja distribuído colunas uniformemente. Então, aqui está a minha tabela feita pelo teclado, tá certo?
Então, com isso, a gente garante que a questão apresentada está. Bom, chegamos na questão número 20 e eu vou fechar com esta para não ficar uma aula muito extensa, tá certo? E a gente continua na próxima aula. Para se editar o cabeçalho de um documento no Word 2013, deve-se clicar no topo da página para abrir um espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço. Bom, pessoal, essa questão é muito fácil, porque eu posso garantir para vocês que se vocês, por exemplo, quiserem inserir uma figura como essa daqui no cabeçalho, eu posso dar um duplo clique aqui, ele abre para edição, vocês podem colocar, por exemplo, aqui, aprovado, seria a situação de vocês, não é isso? Centralizando também aqui, eu posso aumentar a fonte um pouquinho, e percebam que automaticamente em todas as páginas que forem surgindo, o cabeçalho é repetido. E eu posso inserir não só textos, como também figuras, tá? Eu posso chegar aqui e inserir uma figura como essa aqui, sem problema nenhum, tá? Colocar aqui, alinhar à direita, centralizar, alinhar à esquerda, como eu quiser. Então, nessa situação, está comprovado que vocês, não só no cabeçalho, mas também no rodapé, se eu der um duplo clique aqui, também abre para edição, vocês podem, com facilidade, inserir imagens nesses espaços, ok? Então, com isso, a questão está errada e nós finalizamos essa segunda etapa das questões e aguardo vocês no próximo encontro, tá bom? Um grande abraço aí e até breve.